5 ferramentas básicas e essenciais para você aprender Photoshop de uma vez por todas. Esse vídeo é voltado para aquelas pessoas que ainda não mexem no Photoshop. Nele eu vou mostrar coisas básicas como abrir imagens, dar zoom, desfazer, selecionar e transformar. Todas essas coisas são fundamentais e são a partir delas que você vai começar a mexer no Photoshop. Bora lá então. Primeiramente, como abrir uma imagem no Photoshop? A maneira mais simples possível é você ir aqui em arquivo, colocar abrir ou atalho Ctrl O, escolher sua imagem, dar 2 cliques e pronto, ela já vai estar aqui. Agora outra maneira de você também fazer isso é ir na própria pasta, escolher uma imagem, clicar com o botão direito e colocar abrir com. Dessa forma, fazendo isso como eu fiz, ela vai abrir a imagem em outra aba. Agora geralmente a gente utiliza na mesma imagem várias outras imagens, certo? Para fazer isso você vai ter que inserir uma imagem, não abrir. O jeito mais simples de fazer isso é simplesmente ir na pasta, escolher a imagem, clique e arrasta para o Photoshop. O próprio Photoshop já vai criar um layer para essa imagem. Se você der 2 cliques, você vai aceitar. Outra maneira de fazer isso é ir aqui em arquivo, colocar inserir ou place. A última coisa que você precisa saber é que se você quiser trazer essa imagem que está em outra aba para essa aba aqui, você simplesmente clica e arrasta esse layer e traz para outra aba. Quando você soltar, pronto, sua imagem já vai estar aqui. Outra coisa muito importante é como dar zoom no Photoshop. Você já deve ter percebido que se você só utilizar o scroll do seu mouse, você não vai conseguir dar zoom no Photoshop. Para você conseguir dar esse zoom no Photoshop, você vai ter que segurar o Alt no teclado e aí sim utilizar o scroll do seu mouse. Aí você vai conseguir dar esse zoom. Agora sim, só o scroll do mouse ele vai fazer a rolagem vertical, certo? Você já deve ter percebido. Para fazer a rolagem horizontal, você vai ter que segurar o Ctrl do teclado. Então, Ctrl mais o scroll horizontal, só o scroll vertical. Um atalho muito importante é o Ctrl 0. Ctrl 0 ele vai ajustar a imagem à tela. Então, novamente aqui eu vou dar um zoom bem grande na imagem, vou apertar Ctrl 0 e a imagem vai se ajustar à tela. Outra coisa que você tem que saber é que aqui embaixo, essa porcentagem está relacionada ao zoom da imagem. Então, ó, vou dar um zoom de novo, e aí perceba que esse valor vai aumentando, certo? Um atalho muito importante também é o Ctrl Alt 0, que ele vai te mostrar o 100% da imagem, o tamanho verdadeiro da imagem aqui no Photoshop. Então, novamente, vou dar um zoom grande, vou apertar Ctrl 0 para ajustar a imagem à tela, mas se eu quiser saber o tamanho real dela, vou colocar Ctrl Alt 0. E aí já vai mostrar aqui, ó, 100% de zoom, tamanho verdadeiro da imagem. Bom, e como desfazer coisas no Photoshop? Vamos supor que eu tenha cometido alguns erros aqui e eu queira desfazer, vamos supor essas manchas aqui que eu acabei de fazer. Se eu apertar o Ctrl Z, ele vai desfazer, certo? Só que ele não vai conseguir desfazer todas essas 3 manchas, porque o Ctrl Z no Photoshop, ele só volta como se fosse um passo só, ele não desfaz tudo que você quer. Para você conseguir desfazer todos esses erros aqui, você vai ter que utilizar o Ctrl Alt Z. Se você apertar o Ctrl Alt Z, ele vai conseguir desfazer tudo que você fez de errado. Voltar um passo atrás, certo? Agora uma dica importante é que, se você tiver vários erros, então aqui eu vou fazer várias manchas, e eu quiser desfazê-las, se eu ficar apertando o Ctrl Alt Z, eu vou ficar até amanhã fazendo isso, certo? Então se você vir aqui ó, no History, que está bem escondido aqui na aba do lado, ele vai mostrar todos os passos que você fez nesse arquivo. Então é muito mais fácil vir aqui logo no começo, antes de eu ter feito todas essas manchas, e clicar no Drag Layer. Pronto, já vai ter desfeito tudo aquilo que eu tinha feito. Então não preciso ficar dando Ctrl Alt Z várias vezes. Agora sim, toda vez que você abre o Photoshop, o Photoshop ele não armazena vários passos assim, por configuração. Para você mudar isso, você vai em preferências. O atalho de preferências é Ctrl K. E aí depois você vem aqui ó, em Performance. Em Performance você vai mudar esse número aqui. Esse número é o tanto de passos que o Photoshop vai armazenar. Então eu aconselho você deixar um número bom aqui, eu deixei 100, porque se você fizer 100 erros, você ainda consegue vir aqui nesse History e conseguir voltar a um passo inicial que você queria antes. Então isso é muito, muito útil. Quarto passo, como selecionar e mover coisas no Photoshop.
Bom, vamos supor, eu tenho essa imagem aqui, claramente ela está sendo cortada e eu quero trazer ela para o lado. Como é que eu faço isso? Você vai aqui na ferramenta de mover, ou a tecla V do seu teclado, simplesmente clica e arrasta e pronto, está aqui. Agora perceba que eu só consegui fazer isso porque o layer dessa imagem estava selecionado. Então se eu tentar fazer a mesma coisa com essa imagem aqui do lado, eu já não vou conseguir, certo? Por quê? Porque eu tenho que selecionar primeiro o layer dela e aí sim movimentar a imagem. Para quem está começando a mexer no Photoshop, isso pode ser um pouco confuso. Então existe essa opção aqui, ó, o Auto Select, que não necessariamente você precisa clicar no layer para movimentar alguma coisa. Quando você já vem na própria imagem direto, o próprio Photoshop automaticamente seleciona o layer ali e aí você consegue movimentar. Só peço que você fique atento, porque quando você tem várias coisas no Photoshop, várias imagens, esse Auto Select às vezes meio que tipo te deixa confuso, você seleciona algumas coisas que você não queria. Então, preferencialmente trabalhar assim sem esse Auto Select e vindo direto aqui nos layers para movimentar cada imagem. A última coisa que você precisa saber é como transformar coisas no Photoshop. E transformar coisas no Photoshop é como se fosse modificá-las, certo? Então vamos por aqui, ó. Estou querendo aumentar o tamanho dessa imagem. Como é que eu faço? Vou selecioná-la primeiro e apertar o Ctrl T. E aí aqui, ó, perceba que já meio que apareceu esse quadro em volta da imagem. Então, ó, eu vou clicar na quina, segurar o Shift e aí eu vou conseguir aumentar e diminuir a imagem. Então vamos supor, esse tamanho aqui tá legal, vou soltar. Se eu quiser rotacionar a imagem também, é só clicar fora e colocar para cima ou para baixo e a imagem vai rotacionar. Se eu quiser algum ângulo específico, vou botar aqui em cima, ó. Mas vamos supor, vou deixar ela aqui reto e tá legal para mim. Como é que eu faço agora? Dou 2 cliques e ele meio que aceita essa transformação, a modificação que você fez. A última coisa que você precisa saber é que existem outros tipos de transformação também. Então, ó, Ctrl T, você vai clicar com o botão direito e aí vai aparecer essas opções aqui. A gente geralmente usa muito esse distorcer e o de perspectiva. Então, eu vou clicar aqui em perspectiva, e aqui do lado, se eu clicar na quina, ó, eu consigo mudar a perspectiva dessa imagem. Agora, é claro que, nesse caso, com pessoas, não faz muito sentido, não fica muito legal. Então, vamos supor que eu não gostei dessa transformação e não quero modificar a minha imagem. Vou clicar aqui em cima, ó, e pronto, ela voltou do jeito que estava. E essas foram as 5 ferramentas básicas e essenciais que você precisava saber para começar a mexer no Photoshop. Se esse vídeo foi útil para você de alguma forma, deixa lá nos comentários e curte o vídeo. E se você tiver alguma dúvida também, pode deixar lá nos comentários. Inscreva-se no canal também, porque vai ter muito mais tutoriais sobre o Photoshop, sobre Illustrator, 3D Max e vários outros programas relacionados à arquitetura. Beleza? E é isso aí, até o próximo vídeo.